erva cidreira. Esse é o nome popular atribuído a plantas de diferentes espécies. Por exemplo, Melissa officinalis, Lípia alba e Aloysia trifila. Eu vou falar sobre a Lípia alba, que é uma planta nativa brasileira. Ela também é conhecida por falsa melissa ou erva cidreira brasileira. Se a gente for caracterizar morfologicamente a Lípia alba, ela vai ser uma formação arbustiva, muito ramificada, e esses ramos são longos, finos, que apresentam folhas que são pequenas e flores azul arroxeadas. A Lípia alba faz parte de uma família que é conhecida por Verbenaceae, e foi feito um estudo de revisão a respeito do uso popular de espécies pertencentes a essa família. O que foi evidenciado a respeito da Lípia alba está aqui. Por exemplo, dor de barriga, barriga inchada, cólicas, pressão alta, vômito, diarreia, sedativo, insônia, doenças do sistema nervoso, antiespasmódico, convulsão, hipotensor. A gente pode então tomar este artigo como base para fazer a comparação entre o uso popular e aquilo que é comprovado na literatura. Uma das maneiras de se fazer isso, de entender este outro lado, é entendendo a composição química da planta e a sua ação biológica, evidenciada na maioria dos artigos que estudam a Lípia alba. Então, a gente tem que os principais compostos são linalol, limoneno, carvona e os citrais, geranial e neral. Estas aqui são as evidências a respeito do uso dessa planta, especialmente quando estudados de maneira isolada, mas pensando nela como um todo, ou nesses compostos em conjunto, a ação apontada, as propriedades medicinais apontadas para essa planta são ansiolíticas, sedativas, antiespasmódicas, antidispéptica, hipotensora e antimicrobiana, o que também pode ser percebido aqui a partir dessa semelhança entre todos os principais compostos da Lípia alba. Então, colocando de uma outra maneira, a gente vai perceber que o seu uso pode ser aplicado para quadros de ansiedade, insônia, situações de contrações intestinais, contrações uterinas, problemas relacionados à digestão que cursam com a dor na região superior do abdômen, como diante quadros de pressão alta, bem como infecções fúngicas bacterianas, por exemplo. Este estudo tem uma proposta semelhante e faz a comparação entre senso comum e conhecimento científico, e a conclusão deste é que a Lípia alba vai ser então eficaz diante de dores de cabeça, problemas digestivos e cólicas intestinais, tem efeito relaxante nos vasos, bem como uma atividade antibacteriana e antiviral. O uso da erva cidreira ele pode ser dado de diferentes formas, banhos, extratos, maceradas em compressas, mas aquele que é mais indicado é a partir do chá, que é preparado por meio da infusão, já que a gente vai estar utilizando as folhas da erva cidreira, que são estruturas muito pouco rígidas. Então, essa infusão consiste em juntar as folhas da planta, a água já filtrada e fervida e tampar, abafar esse composto para que não se perca então os componentes que são voláteis dessa planta. Para preparar o chá, utilizaremos de 1 a 3 gramas das folhas dessa planta para 150 ml de água. Mas isso vai se diferenciar de acordo com a idade, na medida em que 150 ml é para um adulto. Se a gente for pensar em um idoso, por exemplo, passa a ser de 75 ml. Essa proporção vai ser então utilizada de 3 a 4 vezes ao dia para que a gente consiga alcançar as propriedades farmacológicas dessa planta. Se a erva cidreira for utilizada acima das doses recomendadas, pode provocar uma redução da pressão arterial, principalmente em pessoas que já possuem um quadro de pressão baixa, a redução da frequência cardíaca ou a irritação gástrica, bem como é contraindicada nos 3 primeiros meses da gestação. Para finalizar, essas 3 palavras, elas, apesar de não sintetizar o conteúdo do vídeo, nos ajudam a fixar ao menos 3 dos aspectos mais relevantes a respeito da erva cidreira brasileira. Então, a infusão é a nossa principal forma de preparo do chá de erva cidreira.
que ingerido pode provocar um efeito tranquilizante, dentre muitos outros, e se utilizado de maneira exacerbada, pode provocar a hipotensão, ou seja, a redução da pressão arterial. Essas foram as referências utilizadas e eu agradeço pela atenção.